Hanseníase e ações marcam o dia de combate à doença que pode ter cura se diagnosticada precocemente. Em Santa Catarina, até meados de dezembro, 127 pessoas estão em tratamento. Hepatite B, é hora de fazer mais uma dose da vacina que protege contra a doença. Sorvete e verão, combinação perfeita que faz aumentar a produção nas fábricas do estado. Que é o crescimento nosso, né? Dependemos do verão para poder se manter no inverno. Cruzeiros marítimos, autoridades discutem os problemas do litoral catarinense para atrair os transatlânticos. O mais do que evidente é a importância do cruzeiro marítimo em Santa Catarina com o desenvolvimento econômico. Sexta-feira, dia de Agenda NR com a programação para o final de semana. Em Balneário Camboriú, o espetáculo A Bela e a Fera mistura teatro, dança e canto. É lindo, né? As crianças ficam maravilhadas, elas ficam impressionadas. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Dia 25 de janeiro é o Dia Mundial de Luta contra a hanseníase, uma doença que tem cura em caso de diagnóstico precoce. Por conta disso, o Ministério da Saúde realiza uma campanha de conscientização para tentar eliminar a doença do país. A hanseníase é uma doença que afeta a pele e os nervos e não é hereditária. Ela é causada por uma bactéria e a transmissão acontece de uma pessoa para outra pelo contato direto e prolongado e normalmente pelas vias aéreas. E embora tenha cura, muitas vezes o diagnóstico é tardio, o que prejudica o tratamento. Por isso, o Ministério da Saúde lançou a campanha Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Então, Lages é referência, né, nas questões da hanseníase para toda a região da Mures. No ano passado, o Ministério da Saúde divulgou o índice de cura da hanseníase. Santa Catarina somou 84%, um número considerado regular. Mas ainda é preciso ficar atento aos sintomas, como o aparecimento de manchas brancas e dormentes na pele, manchas avermelhadas, salientes e que não doem, não coçam e não ardem. Dor, engrossamento dos nervos e formigamento nos braços, mãos, pernas e pés. Caroços e inchaço no rosto e na orelha. No Brasil, mais de 31 mil pessoas foram diagnosticadas com hanseníase. Em Santa Catarina, até meados de dezembro, 127 pessoas estão em tratamento. Aqui em Lages, na Serra Catarinense, este número é ainda menor. São apenas 8 pacientes. Em 2014, não tivemos nenhum caso novo diagnosticado no município ou na região. A primeira notificação de hanseníase em Lages foi em 2001. De lá para cá, o tratamento a curto e longo prazo é oferecido gratuitamente. Procure a unidade de saúde de referência do seu bairro, né? E assim que o médico tiver a suspeitou, encaminha para a gente fazer, né, a baciloscopia e os exames para o diagnóstico. Mesmo com tanta informação, as pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é hanseníase. Bem pouco eu conheço. Eu sei que é um problema de pele, assim, mas mais que isso não. É aquelas manchas na pele sem sensibilidade, né? Que você não tem sensibilidade. Eu vi a campanha que está passando na rádio e na TV. E quem se vacinou contra a hepatite B na última campanha realizada há cerca de 6 meses precisa procurar os postos de saúde para receber a terceira e última dose. No estado, das mais de 113 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina, pouco mais de 98 mil retornou para dar continuidade ao ciclo. Por isso o alerta, afinal, dar sequência à vacinação é o que garante a imunidade completa contra a doença. Devem se vacinar crianças a partir do 1º ano de idade e jovens e adultos até 49 anos. No caso dos grupos considerados vulneráveis, gestantes, manicures e pedicures, profissionais do sexo, militares, profissionais da saúde, usuários de drogas, pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo
coletores de lixo e tatuadores, a vacina deve ser tomada independente da idade. Quem não recebeu a primeira e a segunda dose ainda pode se vacinar nos postos de saúde. E a sexta-feira começou com temperaturas mais amenas. Na Serra, Bom Jardim registrou 7 graus no amanhecer e ao longo do dia os termômetros não sobem muito. O mesmo acontece nas demais regiões do estado, com chance de chuva isolada do litoral ao oeste. Já no final de semana, as temperaturas sobem um pouco mais. Confira os detalhes no mapa. Na Serra e no Oeste, o sábado será de sol com muitas nuvens e máximas de 27 graus. No sul e no norte do estado, o sol também deve aparecer, com possibilidade de chuva no início e no fim do dia. Os termômetros marcam entre 29 e 30 graus. No Vale do Itajaí, as temperaturas chegam aos 31 graus, com chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na Grande Florianópolis, deve chover no início e no fim do dia, e a temperatura não passa dos 26 graus. Já o domingo, na Serra, deve ser de sol com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura não passa dos 27 graus. Na região norte, no Vale do Itajaí e no sul do estado, também deve chover entre a tarde e a noite. As temperaturas chegam aos 31. As máximas também são de 31 no oeste do estado, onde o domingo será de sol com aumento da nebulosidade ao longo do dia. Já na Grande Florianópolis, o sol deve aparecer, mas há chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros marcam até 30 graus. E o calor é responsável por aumentar as vendas de produtos como sorvete. Pouca gente resiste a essa delícia gelada em um dia quente. Por isso, as fábricas trabalham a todo vapor para dar conta de atender a demanda. No verão, não importa o horário do dia. É difícil que não se renda à refrescância de um sorvete. Sorvete milkshake é necessário com esse calor, né? E muita água, com certeza. E com as temperaturas elevadas, a produção dessa fábrica em Joaçaba cresce cerca de 10%. E tem para todos os gostos. Além de mais de 40 sabores de sorvete, há também 14 tipos de picolés. A produção da fábrica iniciou em 1970, de forma familiar. O negócio expandiu e hoje são 30 funcionários trabalhando. Em média, são produzidos 2.000 litros de sorvete por dia. Para se manter no mercado, a aposta é em qualidade e diversidade. Passou o inverno, o pensamento volta a ser positivo. Para a gente chegar a bater uma meta, ou sempre a gente programa uma meta. No verão tem que correr atrás dela. Pensando em produção e atingir isso aí. Que é o crescimento nosso, né? Dependemos do verão para poder se manter no inverno. Entre os sabores, os tradicionais como chocolate, morango e baunilha são sempre os mais procurados. Os sorvetes daqui são vendidos para estabelecimentos comerciais de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, atendendo um público de milhares de pessoas que não resistem a um bom sorvete em um dia quente de verão. E a seguir, depois do intervalo, autoridades discutem os problemas do litoral catarinense para atrair os transatlânticos. Ficou mais do que evidente a importância do cruzeiro marítimo em Santa Catarina com o desenvolvimento econômico. O Notícias da Redação volta já já. Estamos de volta, 1h16 e vamos dar uma olhadinha como está o trânsito aqui na capital nesse início de tarde de sexta-feira. Você vê aí imagens ao vivo das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Trânsito bastante tranquilo, tanto para quem entra na Ilha de Santa Catarina, quanto para quem se dirige à região continental. Neste momento, 27 graus em Florianópolis. E morreu ontem à noite um motorista que se jogou de um caminhão que tombou na BR-282 na última terça-feira no meio oeste do estado. O caminhoneiro Nilton dos Santos, de 40 anos, estava internado na UTI do Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba. No dia do acidente, ele foi socorrido com suspeita de hemorragia e traumatismo craniano. O motorista se jogou do caminhão que dirigia pela BR-282 em Erval do Oeste após perceber problemas no veículo. O caminhão bateu num barranco e tombou. O caroneiro do caminhão, de 16 anos, que também saltou do veículo em movimento, já recebeu alta do hospital. E o Ministério Público de Santa Catarina teve que solicitar judicialmente o relatório da situação das pontes que fazem a ligação ilha e continente em Florianópolis. O levantamento foi determinado pela Justiça em agosto e deveria ter sido entregue há 26 dias. Mas o governo do estado só deu entrada nos papéis nessa quarta-feira.
O relatório mostra o que muitos motoristas já sabem. As pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles precisam de manutenção. Nas passarelas para pedestres, a situação é precária. Apenas uma das 4 está aberta ao público. Questões estruturais e de corrosão também preocupam. A conclusão é do próprio Departamento de Infraestrutura do Estado, o DEINFRA, que admitiu no relatório que problemas graves podem interferir na travessia das pontes. A ponte de acesso à ilha Pedro Ivo Campos tem 24 anos e nunca foi revisada. Já a Colombo Salles é mais antiga, de 1975, e passou apenas por uma reforma. O documento deveria ter sido entregue há mais de um mês, depois que uma decisão judicial atendeu ao pedido do Ministério Público de Santa Catarina. Pelo atraso, o DEINFRA deveria pagar multa diária de R$5.000. E ao pedir a execução da sentença ontem, o MPE também pediu o bloqueio de R$80.000 em ativos. O Ministério Público não teve outra alternativa senão ingressar ontem com esse pedido, a fim de cobrar essa multa, mas principalmente exigir que o juízo da Vara da Fazenda Pública adotasse medidas enérgicas no sentido de compelir o DEINFRA a apresentar o mais rapidamente possível esse estudo. As pontes foram construídas quando passavam pelos acessos em torno de 40.000 veículos por dia. A média atual é pelo menos 5 vezes maior. Por isso, a preocupação agora é com as medidas a serem tomadas em curto prazo para reverter a situação das únicas ligações entre a ilha e o continente da capital. No sentido de cobrar os reparos e as obras necessárias a fim de corrigir esses problemas. Então, isso deve ser feito ainda no menor espaço de tempo possível, conforme o próprio relatório sugere. Nenhum representante do DEINFRA quis gravar entrevista. Por telefone, a assessoria de imprensa apenas informou que o relatório foi protocolado ao processo na quarta-feira. E em reunião na manhã de hoje, autoridades discutiram os problemas do litoral catarinense para atrair os cruzeiros marítimos. A falta de terminais de cruzeiros no litoral catarinense é o principal problema para expandir as escalas de visitação dos transatlânticos. A capital de Santa Catarina, por exemplo, não recebe as embarcações. Para Florianópolis entrar na rota, é necessário investir na estrutura. Nós temos uma opção muito boa nas vieiras. Isso depende de um estúdio de batimetria na região. A ideia das autoridades catarinenses, além de colocar Florianópolis na rota, é melhorar a estrutura das cidades. Em São Francisco do Sul, falta pouco mais de 1 milhão para finalizar a primeira etapa da obra e começar a receber os transatlânticos. Em Porto Belo, o problema é que a Receita Federal não permite que os turistas estrangeiros desçam dos navios e visitem a cidade. Possibilidade dos turistas internacionais aportarem na cidade, fazendo um procedimento muito simples de nacionalização, porque eles ficam cerca de 8 horas no município, podendo entrar e sair da cidade. Investir na rota dos cruzeiros marítimos atrai turistas e movimenta a economia. Só em Itajaí, na temporada de cruzeiros deste ano, quase 50 mil passageiros devem passar pela cidade. Ficou mais do que evidente a importância do cruzeiro marítimo em Santa Catarina como desenvolvimento econômico, como geração de riqueza, de renda, de emprego. E ficou claro também que são pequenas questões burocráticas para Porto Belo, e questões mais complexas de infraestrutura para Florianópolis. E depois do intervalo, tem a Agenda NR com a programação para o final de semana. Em Balneário Camboriú, o espetáculo A Bela e a Fera mistura teatro, dança e canto. É lindo, né? As crianças ficam maravilhadas, elas ficam impressionadas. A gente volta já já. E chegou a hora da nossa Agenda NR com a programação para este final de semana.
A edição de verão do Festival Gastronômico de Joinville segue até o dia 8 de fevereiro. Nesta temporada, a Maratona Culinária conta com a participação de 26 estabelecimentos comerciais. Os restaurantes participantes vão oferecer menu completo, composto por entrada, prato principal e sobremesa, com preço único de R$ 39. A exposição Na Sombra de uma Origem segue com mostra montada no Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina. As obras são inspiradas em uma viagem da artista Alexandra Stenberg a uma comunidade indígena no Tocantins. As imagens narram a lenda de origem do povoado que vivia no fundo do rio Araguaia, onde eram imortais. Fátima Guedes e Rafael Vernet se apresentam neste sábado em Lages. O espetáculo Dois Amores traz o nome de uma canção composta pela cantora em parceria com Djavan nos anos 90. A compositora já foi também gravada por grandes nomes da música nacional, como Maria Bethânia, Simone, Ney Matogrosso e Beth Carvalho. E a banda mineira Skank se apresenta neste domingo em Florianópolis. Desde 1991 na estrada, o grupo possui muitos sucessos nacionais e promete embalar os fãs no fim de tarde. Ela me deixou suave. Era linda a vida quando ela partiu, deixou saudade. E na capital, 14 candidatas disputam hoje à noite a coroa de rainha do bloco SOS 2015. O concurso acontece pela primeira vez no Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis, a partir das 8 horas da noite e traz diversas atrações. Participam da escolha da corte o intérprete carioca Tinganá, Borog Banda e a bateria Show da Dascuia. O evento é gratuito. O bloco SOS inicia as festividades do Carnaval da capital no dia 12 de fevereiro com o tradicional Enterro da Tristeza. E em Balneário Camboriú, um espetáculo tem feito sucesso. A Bela e a Fera, o musical, mistura teatro, dança e canto. E é uma ótima opção de entretenimento para crianças e adultos. Foram meses de ensaio e de produção até que tudo ficasse pronto. O musical A Bela e a Fera traz atores e cantores de Santa Catarina em uma história que encanta gerações. A gente foi trabalhando, assim, pegando as maiores qualidades de um e de outro. Um foi ajudando o outro, né? Quem não sabia dançar muito bem foi ensinando quem cantava muito bem, né? E assim por diante. A gente foi ensaiando as músicas, né? Pegando técnicas para ajudar nessa parte do canto, né? Individualmente, e a gente tem várias músicas que muitas pessoas cantam, né? A música em coro. Então a gente treinava bastante essas músicas também em coro. O espetáculo conta a história de um monstro que vivia em um castelo e tem a vida transformada por uma bela mulher. Um verdadeiro conto de fadas. E se engana quem pensa que só as crianças se interessam pelo espetáculo. Quando a gente começou o espetáculo, a gente visou totalmente as crianças, né? E quando a gente recebeu um público adulto, um público adolescente, a gente se surpreendeu, né? Até porque pelo carinho do público com o nosso trabalho e com a peça em si, né? Que já existe. O público e todos os públicos, né, crianças e adultos, saem do espetáculo encantados, até porque assim, o trabalho dos atores possibilita isso. Ariane Ross interpreta a personagem Bela e também é diretora musical. Ela conta que para chegar ao resultado final, além dos muitos ensaios em cena, foi preciso se dedicar às canções. É lindo, né? As crianças ficam maravilhadas, elas ficam impressionadas. Tem umas que vêm vestidas de Bela mesmo, né? Então é a princesa, né? Dos sonhos das crianças. Além de você tá cantando, você tem que estar dançando também e cantando as músicas. Então tem que ter uma concentração a mais, tem que ter um empenho um pouquinho maior do que o normal. Ao todo, 21 atores e cantores participam em cena do musical. Sem falar naqueles que estão nos bastidores e que fazem toda a mágica acontecer. Novas sensações, doces emoções e um novo prazer. Uma estação, uma primavera. Hoje o espetáculo acontece às 8h30 da noite no Teatro Municipal em Balneário Camboriú. Todas as datas de apresentação estão disponíveis na fanpage do musical. Os ingressos custam a partir de R$ 30. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.